Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que são os desafios do início da carreira. Propriamente dito, eu estou com dois advogados aqui no estúdio, mas o que a gente vai falar serve para você que é da área da medicina, enfermagem, psicologia, os desafios que a gente passa no início da advocacia. Eu tenho certeza que as demais profissões também acabam tendo esse mesmo tipo de, como eu posso dizer, de uma certa dificuldade inicial, mas nada que o tempo, que a experiência vá ali ajustando e a gente vai tomando sempre o caminho certo, não é mesmo? Antes de eu apresentar os convidados, eu queria só chamar aí a TV Foscop. Já ouviu falar TV Foscop? Tem um helicóptero ali em cima, ali logo no início, na entrada de Linhares. Quem vem de Vitória ou esteja indo para Vitória, desemboca na ponte. Como é que é o nome, doutora Carol? Lembra, doutor Saulo? No próximo programa eu trago aqui. Mas Linhares linda demais. Olha só, doutor Saulo, doutora Carol, como fica bonito esse início de noite. Sim. Não é? Linhares impressiona com sua beleza natural. O trânsito está tranquilo. Quem tiver qualquer pergunta, inclusive o telefone está ali na tela, 99808-3421. Quando a gente já passa para o outro lado da cidade, quem está indo para o norte, Conceição da Barra, Guriri, Jaguaré, São Mateus, a gente já percebe que está um trânsito intenso. Intenso. Não é à toa que a Carol chegou bastante apressada, não foi, Carol? Bastante, tá demais o trânsito. Demais, e tá? E olha, não são todas as quintas, quando a gente chama a TV Foscop, que a gente tem essa imagem de muitos carros. Na maioria das vezes é um ou outro e um trânsito fluindo bem. Dessa vez, essa quinta especialmente, de fato, tá um trânsito carregado, então muita atenção. Você que está aí na BR-101, esqueça o celular, não é mesmo? Foque aí na sua direção, porque infelizmente a gente vem vendo muitas tragédias, inclusive nessa semana, Telmo Caselli, num acidente bobo de moto, uma questão muito, por causa do capacete que não estava bem firme a cabeça, uma batida bem leve, acabou que ele caiu da moto, faleceu. Então nossos pêsames, nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do Telmo, no qual eu presto essa solidariedade aqui, que era uma pessoa que eu gostava muito, tinha o meu convívio quase que diário. Então, assim, a gente fica muito sentido. Mas vamos lá abrir o programa. Doutora Carolina Gama, um prazer tê-la novamente no Bate-Papo das 6. Tá bom? Fique à vontade, sabe que a casa está sempre aberta. Muito obrigada, Thiago. Uma honra estar aqui novamente, né? Na primeira vez eu estive aqui para a gente falar tópicos mais sobre contratos, consumidor, registro de marcas. A gente falamos muito. Bateu um papo sobre isso, a gente fez alguns alertas, porque se eu não me engano foi na Semana do Consumidor, inclusive, que eu estive aqui, ou foi no mês do consumidor, e a gente fez essa abordagem mais específica, e agora aqui para falar sobre os grandes desafios do início da carreira, que todo profissional passa, né? Não é só o advogado, qualquer profissional hoje que sai da faculdade já enfrenta desafios antes mesmo de sair. Então a gente vai bater um papo bacana sobre isso hoje. Isso aí, a gente fala com todos os profissionais que estão ali perto de se formar ou acabaram de sair da faculdade, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas tem 3 advogados na bancada. Mas as nossas dificuldades que nós enfrentamos e ainda a gente enfrenta muitas vezes, pode ter certeza que isso é de todas as carreiras. Todas as carreiras. Não é? A tecnologia que chegou para o direito, chegou para a medicina, chegou para a enfermagem, chegou para a psicologia. Então, como a gente usa, como é que a gente lida no dia a dia, o que pode contribuir, o que a gente deve observar mais, ter um cuidado, tudo isso a gente vai abordar aqui no programa. E aí eu dou as boas-vindas também ao meu querido amigo, doutor Saulo Vitalino, que é advogado, membro da Comissão Jovem. Doutora Carolina é presidente da Comissão de Esporte da 3ª Subseção. E já fui da Jovem também. E já foi da Jovem também, então uma responsabilidade muito grande.
Hoje o Dr. Saulo está lá como membro, então é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. A casa sempre aberta. Prazer é todo meu, porque eu estou estreando, né? Você está vindo pela segunda vez, no meu caso é estreia. Boa noite a todos. No meu caso é a estreia. Muito feliz de estar participando, assim. E tratar de um tema que nos é tão caro, porque afinal de contas estamos inseridos nele, né? Exato. O desafio de começar na carreira. Agora, Dr. Saulo, eu tenho uma curiosidade que eu não ouço falar muito do sobrenome Vitalino. Esse sobrenome Vitalino, tem uma curiosidade que é assim, Carol, foi a primeira vez que eu me deparei com esse caso. Fala pra gente um pouquinho pro telespectador, Vitalino, da onde surgiu, como surgiu? Esse meu sobrenome é criado pelo meu avô paterno. É criado, não existia. É criado. Olha só. Porque isso é uma coisa que havia antigamente, você não era registrado. Entendi. E, portanto, ele, por razões da vida... Qual o nome dele? Geraldo. Grande abraço. Geraldo tá vivo, não tá vivo? Claro, nos seus 86 anos. Olha que maravilha, um grande abraço, seu Geraldo. Saúde. E aí, ele, por razões, começou a trabalhar na fazenda bem novo e, no momento, teve que ser registrado, porque ele tinha que ter carteira de trabalho. E quando foi perguntado o nome dele, ele disse Geraldo. E do quê? De nada. Caraca, olha isso. E aí, ele inventou esse nome, Vitalino, e nós temos o seu Geraldo Vitalino, que é o primeiro Vitalino. O primeiro de da seu terra. nome. Exatamente, tá vendo? O primeiro está vivo até hoje. Está aqui E legal. viemos todos os outros. Agora, faz aquilo mesmo, doutor, que você tinha comentado comigo. Registra um vídeo. Vou ter Não que é? fazer isso, registrar a Que história do meu família avô. que teve esse privilégio de Sim. registrar ali quem criou a raiz do sobrenome. Primeiro que esse Que sobrenome. bacana. Seu Geraldo, meus parabéns. Espero que seja atleticano. Veio lá de Minas Gerais. Não. É cruzeirense? Flamenguista. Flamenguista, pô. Você acredita? Pô, seu Geraldo. Mas faz parte. Flamengo é um time na qual a gente tem muito apreço, porque todo campeonato brasileiro são 6 pontos garantidos pro Atlético. Então a gente Aí, ó, gosta tá muito vendo? do Flamengo. O tal da atleticano é roxo, ó. Tá vendo? Não tem como discutir. Vamos lá, a gente começa. Eu queria rapidinho, de maneira breve até, mas podem ficar à vontade. Começo pela doutora Carol, falar um pouquinho da carreira, tá? Até para as pessoas entenderem quanto tempo de formada, onde se formou, para que na hora que a gente passe as nossas experiências, quem estiver ali do outro lado da televisão possa entender em qual cenário a gente se encontra. Sim. Bom, eu estou no meu 3º ano de advocacia. Eu me formei em 2022, julho de 2022. Agosto eu já estava lá na OAB pegando a minha carteira. Que, como diz a doutora Alcídia, não é carteirinha, é carteira. Isso aí. Carteira profissional. Exatamente. E aí eu comecei a advogar de imediato, porque foi algo que eu defini enquanto eu ainda estava na graduação. Eu iniciei a graduação pensando em concurso, e aí chegando ao final eu defini que eu queria advogar e já comecei advogando. Estou há 3 anos na advocacia, sempre estive inserida também no âmbito ali do sistema OAB. E foi assim, muito gratificante iniciar em uma profissão que me deu amparo, porque eu falo que a OAB dos conselhos de classe é um dos que mais amparam o profissional no começo da carreira, né? A gente sabe que a maioria das profissões tem conselhos de classe também, mas todo mundo fala que a OAB é a que mais trabalha pela advocacia. Então, eu fui muito abraçada no começo, ainda sou muito abraçada, porque ainda sou considerada jovem advogado, que, para quem não sabe, jovem advogado é quem tem até 5 anos de advocacia. Então, como estou no meu 3º, ainda sou jovem advogada e ainda enfrento os desafios que qualquer jovem advogado enfrenta também no início. E qualquer profissional, Qualquer né, profissional. Carol? A pessoa com 3 anos ainda de atividade, ela está nos desafios iniciais da carreira, mas é claro que já pode passar uma experiência para quem está começando, porque a gente erra muito no início e acerta também. Sim. A gente pode falar, olha, isso aqui é o caminho mais adequado, esse aqui você pode perder muito tempo, gastar que não compensa tanto. Então isso é interessante. Exatamente. E você, doutor Saulo? Eu me formei no início do ano passado. 2024. Exato, bem no início, porque eu terminei a graduação no final de 2023. Fiz Aonde? a graduação em Minas, fiz na Minas. UFV, Legal. Universidade Federal de Viçosa. Olha. E aí me formei, aquela coisa que a gente sempre tem na graduação, de que você vai ser concurseiro,
né? Normal. Meu sonho era ser promotor de justiça no primeiro período. Ministro do STF. Que você chega no primeiro ano da graduação. Não precisa de concurso, né? Mas, doutor, quer dizer melhor, assim, basta ser amigo do homem. basta uma boa indicação, mas em todo caso, levando em consideração que você precisa de uma notório saber jurídico, mas... Que é muito bem apurado. Exato. Isso. Né? Mas a ideia era essa mesmo. Legal. E aí depois cogitei, posso de advogar, e aí comecei e estou. Que bacana. Quem, inclusive, me pautou muito nesse sentido foi a doutora Alcídia. E aí a menção é honrosa, porque, afinal de contas, é ela que me disse isso quando peguei minha carteira profissional. Então, ela deu um start nesse sentido. Falou que ser advogado era tão gratificante, tão, digamos, tão importante como ser qualquer outra coisa. Promotor, juiz, né? Tanto que essas questões... Só para citar uma notícia recente, que a primeira turma do Supremo entendeu que os advogados tinham que ficar com os celulares lacrados. Absurdo. Né? Quando nenhum juiz estava com o celular lacrado e nem um membro do Ministério Público. Ou seja, uma afronta direta à Constituição. Só que a Constituição é o que está escrito ou que eles interpretam. E aí Essa é a questão, porque é complicado, mas assim, eu vejo que é algo que vai ser resolvido institucionalmente. Não, sim. Né? Foi uma decisão infeliz, na minha opinião, do ministro Zanin. Uma decisão infeliz, ele ali como presidente da turma, decidiu por esse tipo de ato que afronta claramente as prerrogativas da advocacia, mas também num país republicano que nós somos, o diálogo deve prevalecer. Então, o diálogo por meio de notas de repúdio, por meio de notas nas quais se exige resposta. Vejo que a OAB Nacional está enfrentando essa causa com a devida seriedade que ela merece. Exatamente. E aí volta o que a doutora disse, o papel da OAB. Tanto em âmbito nacional como, no nosso caso, o papel da subseção. É importantíssimo até para os jovens colegas, eu acho que é uma dica, assim, você não precisa necessariamente começar atuando na OAB, mas conviva, vá, participe esteja presente. Participe dos eventos, porque eu acho que isso agrega tanto para a OAB, porque eu acho que precisa ter a presença dos advogados. Eu acho que nós precisamos ser uma classe unida. Acho que isso favorece todos os lados. E também para você, né? Sim. Não, se for ver até um exemplo aqui da bancada. A gente se conheceu por causa de OAB. Sim. Exato. Não é? Então, assim, às vezes, se você não está ali na sua instituição, não está próximo, um não abre a porta para o outro, um não valida o outro, você não sabe o que está acontecendo no dia a dia com os seus colegas e começa a ficar afastado. Exato. E nenhuma profissão você tem que levar ali como se é você por si mesmo. Isso é uma ideia completamente equivocada e que, de fato, não te estimula a ser um profissional cada dia mais empolgado com sua profissão, mais acreditando no que possa ou não melhorar e lutando também pela classe como um todo. Então eu vejo que é muito importante não só estar no sistema OAB para quem é advogado, mas para todos os outros profissionais buscarem a sua classe. Sim. Pelo menos de maneira mínima saber o que acontece. Eu tenho dentro de casa um exemplo da minha esposa, ela é da área da medicina, ela é endocrinologista, ela não tem nem ideia de quem é o presidente da classe dela, porque isso não é difundido, eles não se sentem representados, mas no mesmo tempo eu vejo que eles também não têm disposição para estar ali brigando por essa representatividade. Sim. Porque quando eu reclamo que eu não me sinto representado, o que eu estou fazendo para que eu seja, então? Exatamente. Não é? Porque eu acho que tem muitos colegas que vão à OAB só para pegar a carteira profissional. Sim. Mas depois reclamam. E aí você reclama de que não está sendo representado, você de que a classe está sem expressividade. Eu não estou dizendo, cara, alguma crítica ou outra vai ter fundamento. Mas eu estou dizendo, você tem que ter um elo entre ambas as coisas. Não tem como você querer da OAB que te ajude, sem saber nem sequer que você precisa de ajuda. Sem saber e sem sequer você estar ali também pronto para ajudar alguém, porque um CNPJ não ajuda ninguém, são pessoas interessadas. Sim. Então é isso que a gente fala muito enquanto classe. E enquanto profissional você também tem que buscar ir atrás, né? Eu falo assim que eu tenho colegas que
talvez por falta de tempo ou falta de desinteresse, não sabem tudo que a OAB tem disponível e oferta. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então antes mesmo de eu pegar a carteira, eu já estava pesquisando, buscando saber sobre o que a OAB tinha de benefício, o que eu precisava fazer. Então, quando eu peguei a carteira, assim, no mesmo mês eu já estava lá usando o escritório compartilhado, Exato. que é um dos benefícios que a OAB tem para quem tá, não só para quem está começando, mas para todo mundo, né? Então, buscar o conhecimento, essa proatividade de buscar saber o que você tem disponível e também de procurar fazer com que tenha algo disponível na sua classe, brigar, como vocês disseram, é muito importante enquanto profissional. Uma característica muito, muito cara do profissional é essa proatividade também. Eu queria depois, quando a gente começa o segundo bloco, que eu vou chamar o intervalo, tá, produção? A gente vai começar o segundo bloco falando o seguinte: o que mais assustou vocês quando saíram da faculdade e foram para o mundo real da advocacia? Boleto. Porque assim, a gente sabe, e aí eu não estou falando da advocacia, são em todas as áreas, nós temos estudantes que idealizam um mundo perfeito, que idealizam diversas coisas, que é até um conflito de gerações que nós temos, de Sim. pais com dificuldade de entender um filho que às vezes acha que sabe tudo, que quer mandar em pai, quer mandar em mãe, mas sequer consegue administrar a própria vida ainda. E aí entra na profissão com certos preconceitos, não estou falando que são certos ou errados, mas são preconceitos de como atuar, do que vai aparecer, de que linha vai seguir, mas na vida real vê que muitas coisas são diferentes, para o bem e para o mal. Então a gente fala um pouquinho disso, que serve para todas as áreas também. É um minutinho, voltamos já com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, Quinta da Lei. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, o melhor programa jurídico desse país, doutor Sal. Olha, Melhor. Qual televisão, doutora Carolina, dá um espaço de 1 hora ao vivo para a advocacia levar temas do dia a dia, sem nenhum tipo de restrição? O que interessa à sociedade interessa para a gente. Então, assim, isso é fenomenal. Fico sempre extremamente grato à TV Foz por nos dar essa oportunidade de levar temas tão interessantes assim para a população não linharense, do Espírito Santo, que vai para o estado inteiro. Então Sim. Isso é algo de fato que nos orgulha muito. Então a gente inicia, doutora Carol, o que mais assustou Vossa Excelência quando saiu da faculdade e foi para o mundo real? Olha, o mundo real ele é muito diferente daquilo que a gente vê na faculdade, especialmente na parte técnica, né? Assim, a gente aprende uma coisa lá na teoria e quando a gente vai vivenciar na prática, especialmente na advocacia, é muito diferente daquilo que a gente aprendeu lá na teoria. Então, isso me assustou um pouco, muito embora eu já tivesse vivenciado o ambiente de escritório, de advocacia anteriormente, mas você chega e você vê que, na prática, os cartórios se comportam de uma maneira totalmente diferente do que está lá no CPC. Você fica meio perdido, porque você não sabe como que você vai reagir, se você peticiona de uma forma, se isso vai dar um impulso no processo ou não, se isso só vai servir para atrasar mais o processo. Então, surgia esse medo da parte técnica. Então, eu sempre tive muita insegurança lá no começo e eu precisava sempre estar perguntando, pedindo opinião de terceiros, principalmente pessoas com mais tempo de advocacia, para eles opinarem e falar, não, isso aqui tá certo, é assim que eu faço, como que eu me comporto, porque eu tinha esse receio muito grande da parte técnica mesmo, pelo fato de aprender uma coisa na teoria e chegar no mundo real e ser totalmente diferente. E um outro ponto também é a questão da clientela, de captação, que a gente não pode fazer diretamente, né? Nos é vedado fazer essa captação, então, e muito a gente depende de indicações, de clientes que já passaram por você, indicação de familiar, então a gente fica um pouco preso ali no começo, até você começar a ganhar nome, ter
criar o seu nome ali Na minha visão, de referência. absurdo. Exato. E acaba que, assim, as pessoas não confiam muito no profissional mais jovem, né? Trazendo para todos os âmbitos. Então, isso é uma questão muito forte também pra gente quando a gente está começando. Foi um desafio muito grande no começo. Exato. Tem essa ponderação da doutora Carol. Para quem não é da área do direito, a advocacia existem diversas limitações para o profissional se colocar no mercado de trabalho. O que, de fato, muitas vezes limita até mesmo das pessoas saberem que ele é advogado. Porque dependendo da forma que faça um vídeo, ele pode ser representado administrativamente, disciplinarmente na OAB. O que eu percebo é que isso vem mudando. O dia a dia da advocacia vem trazendo novas legislações internas, novos posicionamentos do Tribunal Disciplinar e Ética da OAB, porque senão essas ideias arcaicas não podem se perpetuar. Você tem que ter limites, mas você não pode achar que um advogado tem que ficar escondido na sua sala esperando o cliente bater a porta. E que se ele se mostrar um pouquinho, tem que ser igual um robô, porque se ele sai dali uma vírgula, ele já pode ser representado. Sim. Então, assim, tem que ter limitação? Tem. Mas não tem que ser uma profissão coberta por limitações. Outros profissionais também passam por isso e todas as profissões estão precisando se adequar. Porque é o que você falou, a gente fica preso em regras arcaicas enquanto a sociedade está evoluindo. E não só a advocacia, mas eu acompanho outras profissões que estão precisando se atualizar também. Nutrição, educação física, medicina em si. Todas essas áreas, elas estão precisando se atualizar em suas regras para que não fique uma coisa completamente engessada para o profissional não fique amarrado na atuação dele, mas que também não deixe de ser ético perante a sociedade. Então, isso é muito importante. E o doutor Saulo, o que mais assustou quando saiu da faculdade e foi para a prática, de fato, exercer advocacia? É ter a constatação de que a gente sai realmente bacharel em direito. Não é? Para ser advogado já é uma... Além do exame da ordem, você exige mais uma coisinha ali. Porque você sai, assim, até com conhecimento jurídico em relação à universidade, ok. Mas você sai sem ter a teoria diferente da prática. Sim. E você sai sem saber certas coisas. Assim, sendo da OAB Jovem, eu sou membro, como você disse no início, e você tem perguntas assim, por exemplo, a presidente na última reunião disse que tinha uma advogada, pegou a carteira recentemente, como é que peticiona? Você não aprende. Eu não aprendi isso na graduação. Eu não sabia protocolar eletronicamente quando eu comecei lá em São Paulo. Eu tinha que ligar para um amigo meu que já estava advogando para ele ensinar. Então. O básico ali. E assim, sem isso, não há a menor possibilidade de ir para frente. Sim. Porque você não consegue nem sequer ajuizar uma ação. Exato. Sem contar que você começa sendo o seu marketing, o seu jurídico, o seu financeiro. E a nossa profissão tem uma coisa, que a nossa profissão, você às vezes ajuiza uma ação hoje e recebe o valor dela daqui a 5 anos. Exato. Que é super normal. O que para nós, evidentemente, é tranquilo. Isso é normal. É normal que, infelizmente. Infelizmente, isso é super normal. Isso no judiciário demora. Sim. Então, e aí você tem, principalmente nesse início, assim, você vai para alguns, por exemplo, que já começam profissionais liberais, etc. No meu caso, eu já comecei inserido no escritório, o que já facilita a sua vida bastante. Mas alguns colegas que começam é bastante complicado. Porque você começa realmente engatinhando ali em vários aspectos. A faculdade, ela não ensina a advogar, né? A faculdade de Direito, ela faz verdadeiros concurseiros. Ela é, pelo menos assim, todas as faculdades com as quais eu tive contato com a grade curricular, são voltadas para o conhecimento essencialmente teórico, muito pouco prático, e mais voltado para você passar em concurso. São poucas as faculdades que, de fato, vão te ensinar a advogar. Então, vai muito para um lado e pouco para o outro. Eu sei de faculdades que hoje em dia já estão tendo uma vertente mais voltada para a advocacia, para o empreendedorismo, porque o advogado ele é um empreendedor também. Mas é o que o Saulo falou. A gente sai de lá sem saber o básico que é peticionar. Se a pessoa não tem condições de fazer um estágio durante a graduação, igual eu tive colegas que passaram por isso, porque a gente estudava à noite,
Aí os colegas trabalhavam o dia todo, não tinham como abrir mão daquele trabalho para fazer um estágio e terminaram a faculdade sem nunca ter vivenciado um estágio no fórum, um estágio em escritório e saindo completamente cruz só com a teoria. Então, as faculdades elas não olham para isso também, infelizmente. É uma crítica que a gente precisa fazer para que as grades evoluam também junto, mais uma vez, para não ficar naquele modelo arcaico de sempre, né? O que a gente percebe e o que acontece na prática é que o advogado sai, advogado não, o estudante fica ali 5 anos, sai bacharel em Direito, e na hora que ele começa a advogar, como bem disse o Dr. Saulo, ele é um empresário, porque o empresário tem que saber controlar o dinheiro, tem que saber como é que você faz administrativamente em termos de gestão do seu escritório, como é que você dá um feedback para o cliente, quando ele entra, como você faz depois um contato para manter ele ativo dentro do seu relacionamento. Então tudo isso são coisas de empresário, não de pessoas que na teoria acham que advogar é apenas fazer petição. Então, quem dera. A teoria, são as matérias da grade curricular, vamos dizer, uma obrigação do profissional saber. Então isso daí não te difere. Eu sou melhor, eu sou pior porque eu sei muito de direito civil. Não, você é mais um que sabe direito civil. Sim. Me desculpar. Você é mais um. Para você ser bom mesmo, você vai ter que saber vender. Exatamente. Você vai ter que saber vender. Você é muito bom em direito civil, parabéns. A gente imagina que tem aí mais de 1 milhão de advogados, uns 200 mil muito bons em direito civil. Agora, bom em venda, bom em fazer gestão e que busca habilidades interpessoais, você vai ter minoria. E é por isso que são poucos advogados que, de fato, têm sucesso elevado na carreira. E nós estamos falando do universo de muitos advogados. De muitos advogados. Eu vejo que tem espaço para todo mundo. Sim. Tá? Da mesma maneira que eu vejo para nutrição, para educação física, para todas as áreas. Mas tem muita faculdade, pode ficar tranquilo. Bons profissionais são poucos que se dedicam para a prática e para habilidades interpessoais. São poucos. Se você fizer isso e tiver muita persistência, porque se fosse fácil, todos também teriam sucesso, e não são todos, porque não são todos que têm persistência para que por muito tempo fique mantendo essa constância. É uma fala muito comum para todos os mercados e segmentos possíveis, a de que o mercado de tal coisa está saturado. A advocacia está saturada, a medicina, agora estão falando isso também, né? A medicina está saturada, todas as áreas, no dizer geral, estão saturadas. Só que não está saturado. Está saturado de profissionais, às vezes até abaixo da média. Bons profissionais se destacam, às vezes até sem fazer muito esforço. Isso é algo que eu tenho contato com outros colegas, a gente tem alguns relatos, a gente olha assim e fala assim, gente, não existe concorrência. Não existe concorrência para bons profissionais de fato. Se a gente se prepara, se a gente explora um pouco mais de conhecimento, se a gente se torna uma pessoa interdisciplinar, porque hoje, é o que você falou, não basta você saber só o teórico ali do direito civil. Você precisa saber de marketing, você precisa saber de vendas. Então, se você explora essa interdisciplinaridade e se você se esforça para ser um bom profissional, você já se destaca nesse mercado dito como saturado. Porque a realidade é que o mercado está saturado de profissionais quase que abaixo da média. Se você se esforça um pouquinho, você já consegue se sobressair e mostrar que o seu trabalho é diferente da média. E nesse um ano aí, doutor Saulo, que teve o start na advocacia, o que você percebe que poderia fazer diferente? Se fosse o Saulo começando hoje a advogar. Eu diria comece logo. Porque eu acho que um receio que a gente tem, e aí é autossabotagem mesmo, você conversa, você faz uma coisa, não sei se tá bom, aí você desiste. Não sei se tá bom. Faça assim mesmo. Perfeito não vai estar mesmo, não. Antes Melhor feito que perfeito. perfeito. Exato. Porque no início nós não vamos acertar. Das duas, ou você é genial, ou você é um iludido. Sim. Porque no início nós não vamos acertar mesmo. Não há a menor possibilidade. Mas você só vai chegar um momento de acertar começando. Exato. Porque não adianta você ter a carteira da OAB há 10 anos. Você nunca fez nada, então você não é advogado há 10 anos. Sim. Então comece. Eu acho que é uma dica até para quem está começando, assim. Sim. Comece.
Você tá fazendo um post no Instagram, acha que tá passando vergonha. Vai assim mesmo. Ninguém vai pagar suas contas. Exato. Então não se preocupe Um com ou os outro outros. vai te sacanear, vai. Que faz parte. Mas faz parte. É. Se você não fizer nada, vão te criticar do mesmo jeito. Eu prefiro que me sacaneie do que ninguém fale nada. Exato. Entendeu? Porque pelo menos alguém viu. Tá Porque dando quando ninguém engajamento. fala nada, você fala, puta que pariu. Fale bem ou fale mal, mas É fale de mim. engajamento. Engajamento assim, paga eu- conta. Eu vejo dessa maneira. Que no frigir dos ovos, cada um toma conta da sua vida. A gente, de maneira a viver em sociedade, preza e zela pelo seu colega, pelo seu amigo, pelo profissional. Mas no fim de tudo, é você com você mesmo. Exatamente. E isso também é importante, não se compare demais aos outros. Esqueça. Porque se você ficar se comparando, mas fulano que fez graduação comigo já está trabalhando no escritório. Que bom para ele. Que bom. Se você ficar focando Felicidades nisso, você pra não se ele. desenvolve. Que ele tenha muito sucesso no escritório, que ele tá, que ele seja um ótimo profissional. Porque se você ficar olhando só o outro e como o outro tá indo, você fica só parado. Sim. Parado e se sabotando. Exato. Porque e outra coisa, assim, rede social, ninguém posta, a gente só posta o que quer que os outros vejam. Não é? Você tá num dia difícil, você não vai. Eu, pelo menos, não faço isso. Não vou ficar fazendo story, hoje você tá tão difícil. Quem julga isso, tá, o doutor Saulo? Tem gente que fala assim, não, mas pô, a pessoa só posta feliz. Eu falo, e ela tá errada? Eu não quero ficar vendo ninguém triste ali, não, aí. Exato. Não é no Só que trabalho da aí, rede- você posta realmente um recorte da sua É vida. um recorte. E é por isso que você não tem que se comparar, porque de fato ninguém vai estar sorrindo todo dia. Ninguém vai estar com às vezes, aquele sucesso todo em tudo. Mas as dificuldades são pessoais. Sim. E você tem que focar na sua carreira justamente para poder ultrapassar qualquer tipo de desafio de maneira menos traumática. Exatamente. E assim, nunca é tarde para começar. Nunca, tá certíssimo. Comece. Comece. Como diz meu querido amigo, super amigo, parceiro Bill Gates, quando... a questão é igual aqui no programa, tem gente que gostaria de participar, mas não tem coragem. Não tem coragem. Mas não é questão de falar em público, é questão de falhar em público. A pessoa tem medo de falhar. E se falhar, mas vai ficar gravado no YouTube pro resto da vida, vai. Mas se por causa disso você deixar de estar, por exemplo, aqui, de servir a comunidade, de levar informações de qualidade, de se disponibilizar enquanto profissional, você está retardando o seu crescimento. Sim. Você está deixando de aproveitar oportunidades. Exatamente. Isso daqui é um pequeniníssimo exemplo. Porque o YouTube, você tem um canal no seu celular. Pode ser seu. Basta você querer se mostrar para quem está ali do outro lado da tela. Sim. E eu vi uma frase hoje ótima, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Exato. Então, assim, se fosse fácil, todo mundo estava bem sucedido, né? Sim. Todo mundo estava trabalhando com o que queria. Não é fácil. Não é fácil. Acontece. Já pensou em desistir, Carol? Já. Já? Acho que quem nunca? Mas assim, é sempre naquele momento de nervoso, aquele momento assim que um cartório faz alguma coisa errada, você fala assim, meu Deus, como eu odeio advogar. Você já falou que você odeia advogar alguma vez na sua vida? Porque eu já. E assim, nos momentos de dificuldade, passa esse pensamento, eu acho que é normal. Faz parte. A gente olhar, se ver desesperado numa situação específica, e já passou pela minha cabeça assim, mas é sempre muito vago, porque eu gosto de advogar, eu gosto da advocacia, eu gosto do que a advocacia me proporciona. E acho que melhor do que pensar em desistir é você não desistir. Porque esse pensamento ele vai passar. Ele vai passar na cabeça de qualquer pessoa. Como você diz, cara, na dificuldade principalmente vai passar. Agora, que profissão que não tem dificuldade? Que profissão? E aí é por isso que você vê muitas pessoas pulando de galho em galho. Sim. Então, porque na primeira dificuldade ou na segunda, na terceira, não persiste. Não existe profissão milagrosa que vai te fazer ganhar dinheiro da noite para o dia. E você deu um exemplo muito bom, porque eu já vi muitos profissionais que, estou em uma determinada área do direito, estou advogando no direito criminal. Não está dando muito certo. Não, agora eu vou para o previdenciário. Não, agora eu vou para o direito de família. Agora eu vou para o empresarial. Fica pulando de galho em galho, não se aperfeiçoa e acha que o problema está na área.
Mas o problema não está na área, está na sua falta de insistência. Porque você está desistindo muito fácil. Então, assim, pensar em desistir, ok, acontece com todo mundo no momento de raiva. Disposição. A pessoa tem que expor. Eu fico, assim, abismado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Linhares, hein? Um exemplo. Tem advogado da área ambiental? Tem. Mas tem advogado que só faz ambiental, que está todo dia na internet falando, levando casos, isso, aquilo. Porque o que fizer isso, aqui em Linhares, ele vira referência, sem às vezes ter um caso ambiental dentro do escritório. Mas se ele se posicionar todo dia no direito ambiental, botar na bio dele, que é advogado ou ambientalista, é questão de 3, 4 meses, ele é referência em direito ambiental, sem sequer ter um processo dentro do escritório. E eu acho assim, tem planejamento. Porque se você tiver um objetivo... Aí porque você tem que saber para onde quer ir. Exato. Porque se você não souber para onde quer ir, aí qualquer caminho está servindo. Aí você vira previdencialista, você vira criminalista, você vira tributarista. Tem que saber para onde quer ir, isso é verdade. Porque quem faz tudo, não faz nada. Sim. Principalmente na nossa área que você vai se especializando cada vez mais. Né? Você, às vezes, é criminalista especializado em uma coisa específica. Então, se você atua em tudo... Eu entendo até no início da carreira, porque às vezes a gente vai pegando... tem que atuar em tudo, tá? Minha sugestão é essa. Porque, inclusive, você cria know-how. Você cria expertise e vê como é que funciona. Então, eu acho ótimo mesmo. Mas eu acho que mesmo nesse início, você já vai pensando... Você quer lá no futuro. Exatamente. Já vai pensando o que você planeja para daqui 5 anos, sei lá. Exato. E é até interessante falar isso, porque algumas pessoas... Esses dias, teve uma palestra para o pessoal da Anhanguera. E aí foi questionado essa questão de, eu faço uma pós na hora que eu me formo, lá do 7º período. E aí minha sugestão é a seguinte, tá? Para todo mundo, independente da área. Às vezes você se forma pensando que vai se especializar numa determinada matéria, no direito, por exemplo, em penal, na nutrição, em nutrição esportiva. Mas na hora que você começa a atuar e coloca o seu nome à disposição da sociedade, da família, etc., começou a aparecer dentro do direito algo previdenciarista. Do previdenciário você começa a estudar um pouco mais e ver que você gostou daquilo. E mais do que penal. E quando começa a entrar dinheiro, fica mais gostoso ainda. Aí que melhora. Aí que você vê que você nasceu para aquilo, você foi descobrir na prática. E você descobriu no seu 1º, 2º ano, você está fazendo uma pós de penal. Para que fazer uma pós logo que sai da faculdade? Sim. Quem está fazendo, ok, você não vai perder, conhecimento é para sempre. Mas às vezes é muito melhor você gastar energia atuando e buscando clientes, vendo como é que faz, etc., do que na parte teórica que você acabou de ficar 5 anos. Ou talvez até um curso prático. E aí, curso de prática de alguma coisa. E algo interdisciplinar, prática comunicação, de advocacia, qualquer coisa. Marketing. Gente, PNL, Programação Neurolinguística. Oratória. Quer ficar diferenciado, PNL. Sim. PNL é sensacional. Vamos lá que o Ponto Eletrônico já chamou pra gente falar do intervalo. Quando a gente voltar pro 3º e último bloco, vamos falar de marketing. Tá? Porque marketing também serve para todas as profissões. Não é mesmo? Perfeito. Então fiquem com a gente, um minutinho. Voltamos já com o programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Voltamos com o 3º e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Parece que 1 hora é muito, mas não é. Passa rápido. Não passa? Passa. Então a gente vai falar aqui rapidinho do marketing. Temos em torno de 5 minutos, 2, 3 para cada, para a gente dar uma pincelada, para de fato poder depois finalizar com gostinho de quero mais. Sim. Não é? No próximo bate-papo nosso a gente continua com as outras temáticas, porque não dá para falar sobre tudo. Então vamos lá, marketing. Como você vê, Carol, como utilizar ali? Porque a rede social pode ser utilizada para benefício próprio, para captação devida. Sim. Tá? Para captação devida. Eu comecei com internet, com o Just Brasil. Sim. O meu primeiro cliente foi do Just Brasil. Então, assim, quem quer,
né, dá para correr um pouquinho atrás. Quem quer consegue, porque hoje a gente tem muitas ferramentas ao nosso alcance. O Instagram é uma ferramenta poderosa, mas existem tantas outras. TikTok, apesar de as pessoas olharem para o TikTok como uma ferramenta boba, tô ali só para rir, mas eu tenho colegas que estão faturando alto, fechando muitos contratos através do TikTok. Porque o TikTok ele deixou de ser uma rede social só de entretenimento. Todas as redes, na verdade, tá todo mundo nas redes sociais. Então, se a gente usa essas ferramentas de forma a demonstrar nossa aptidão para determinadas áreas, levar conhecimento. Tem uma pessoa que eu sigo e me inspira muito, que ela fala que primeiro você precisa oferecer tudo que você tem de conhecimento de forma gratuita. Então, você fornece conhecimento de forma gratuita ali na rede social, produzindo um conteúdo, falando sobre determinado assunto, porque na hora que aquela pessoa precisar de algo naquele segmento, ela vai procurar você, porque ela vai se lembrar do tanto que você falou sobre aquele assunto. Você vai ser referência para ela naquele assunto. E você vai ser referência para ela naquele assunto. Então, assim, entrega. Muita gente fica falando assim, mas eu vou ficar falando tudo na minha rede social, o cliente não vai me procurar. O cliente, ele precisa de você como advogado para a ação dele, para o problema dele. Não é porque você está entregando conteúdo e conhecimento na sua rede social que ele vai deixar de te contratar. Isso aí é um conhecimento muito bobo de quem pensa dessa forma, porque quanto mais você entrega, mais você se torna referência para aquela pessoa e a chance dela te procurar quando ela precisar de algo naquele sentido é muito grande. Então, eu acho que a gente não precisa ter medo de fornecer conhecimento e conteúdo nas redes sociais. Eu acho que essa é a primeira visão assim, que eu dou. E a segunda é: use e abuse das ferramentas e da tecnologia que a gente tem ao nosso dispor. Isso inclui não só as redes sociais, mas também inteligência artificial. A gente já falou muito sobre isso aqui nos bastidores, mas a inteligência artificial, ela não veio para competir com a gente, ela não veio para tirar o nosso trabalho, ela veio para otimizar o nosso trabalho. Então, aquilo que você perderia horas fazendo cálculos ou fazendo planilha, analisando dados, você consegue otimizar o seu tempo para focar naquilo que realmente importa. Então, utilizem essas ferramentas ao seu favor também. Se você nunca lidou ou tem preguiça de lidar com o ChatGPT, por exemplo, tira essa trava, começa a utilizar e aprende a utilizar. O que mais tem é conteúdo nas redes sociais falando sobre como utilizar. Então, aprende que vai ser uma ferramenta, porque ele vai se tornar o seu financeiro, o seu marketing. Ele vai saber fazer tudo por você e vai te auxiliar para você conseguir focar em fazer a captação, fazer vendas. E isso vale, mais uma vez, para todas as áreas. Utilize as ferramentas que a gente tem a nosso favor, porque isso ajuda a gente a evoluir muito na nossa área, no nosso segmento. Agora, doutor Saulo, como equilibrar a vida pessoal com uma pressão da advocacia, principalmente no início, no qual eu acho que de maneira até natural a gente vai se envolvendo com os casos. Depois de um tempo, você continua preocupado, você continua responsável, mas você entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Então a gente não pode ficar sofrendo. O que a gente tem que dar é o nosso máximo. Mas deu certo, deu errado, vida que segue, bola pra frente. Mas no início da profissão é um pouco desafiador isso daí. É porque no início a gente tá muito, assim, empolgado. Atrelado. Não, empolgado, e também você tá atrelado na ideia de que deu errado, então foi minha culpa. Tá certo, isso aí. A nossa profissão é uma profissão de meio. Não é sempre que vai dar certo. Independentemente da competência ou não do podia dar sempre certo. Exatamente. Mas vai ter que ter alguém perdendo, não é? Mas tem um advogado... Normalmente tem um advogado dos dois lados. Alguém vai ter que sair vitorioso do negócio. Mas a minha ideia é assim... Comece com calma. Vai demorar. Né? Não é... Não fica afoito, não. Não vai demorar. Você não vai daqui um ano tá com um carrão, o seu escritório... Pode ser um ou outro que, sei lá, tem uma... Mas é exceção de exceção. Mas é um num universo enorme. Então, assim, eu acho que realmente tem essa dificuldade. Eu acho que tem que saber assim, fazer essa diferenciação mesmo você trabalhando em casa. Vamos pegar, assim, o colega que às vezes pegou a carteira profissional, começou a trabalhar em casa, com o seu notebookzinho lá, a sua mesinha. Saiba que você está em horário de trabalho. E quando é o seu horário de vida pessoal.
Porque senão uma coisa começa a se entrelaçar na outra. E no final das contas você está trabalhando à noite sem necessidade, porque durante o dia você fez não sei o quê. Então, assim, principalmente para quem está começando, eu acho que tem que ter esse planejamento. E aqui, voltando também à inteligência artificial, ela serve para planejar a sua vida também. Perfeitamente. É uma secretária, um secretário, como queira. Organiza a sua vida. E assim, começaremos sempre com pouco. Começa com o ChatGPT, tem a versão paga. Começa com a gratuita, vai ver como é que funciona. Vai ver um curso online gratuito. Aquele pessoal que fica, sei lá, meia hora vendendo o curso, mas meia hora dando um conteúdo que presta. Bom também. YouTube também tem muito conteúdo gratuito. YouTube tá aí. Porque assim, e comece assim. No Instagram você vai começar, às vezes, um vídeo sem iluminação, sem um microfone, de lapela. Faça o que você tem de melhor naquele momento. Exatamente. Exato. Olha, foi uma delícia esse bate-papo com vocês. Tá bom? De fato, a gente abordou temas que são de relevância e de uma percepção que a pessoa tem que ter logo que se forma, independente se for em direito ou não. Sim. Então, de extrema valia. Agradeço, tá, doutora Carol? Muito obrigado por ter aceitado o convite, de estar aqui conosco e de levar informações de qualidade. Eu que agradeço. Sempre uma honra e sempre que quiser estarei à disposição também. Doutor Saulo, obrigado por ter vindo, obrigado por estar contribuindo com a sua classe, com a sua profissão e só de estar aqui levando essas informações e contribuindo para os jovens profissionais também como a gente, isso faz com que a gente tenha orgulho de estar advogando, orgulho também de exercer essa nobre profissão que, graças a Deus, temos essa oportunidade. Felizmente temos. E assim, é um prazer ter vindo. Espero voltar de novo, só para não ter esse frio da barriga da estreia. Manda um abraço, que eu já faço até aqui pro Marcinho. Meu chefe. Seu chefe? Meu chefe. É o Big Boss. Exatamente. Gente boníssima, um grande abraço, tá? E a gente fala que amanhã tem reprise, não é, produção? Amanhã, de 6 às 7 da manhã, o programa vai ao ar novamente. Domingo, a partir das 15 horas, os programas que foram aqui durante a semana, mais uma vez, vão ao ar. Qualquer sugestão, a gente está aqui, sempre às ordens para receber. Participem, saibam que o programa é feito para levar informações de qualidade para a sociedade. E nosso bate-papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fique com Deus, um grande abraço a todos.